Capítulo 216. O véu cósmico que repele água. Havia uma faixa de pedra branca na frente do barco do dragão abissal. Quando ele estava flutuando, essa faixa ficava branca. Mas embaixo da água ela imediatamente ficava azul, começando a ficar avermelhada à medida que o tempo passava. Quando ficava completamente vermelha, significava que não havia ar suficiente dentro da embarcação e eles precisavam subir até a superfície para respirar. Respirando o ar úmido do mar, Ninghongron suspirou, deixando de lado 10.000 moedas espirituais de ouro. Esse barco do dragão abissal valeria até 100.000 moedas. Tirando o fato de não possuir habilidades de ataque ou defesa, ele é praticamente perfeito. Se eu soubesse que ele era tão útil assim antes, para que nós precisaríamos alugar um barco? Tan-san abriu um pequeno sorriso, dizendo: nós ainda precisaríamos de um mapa do mar. Esse mapa que nós temos agora é a cristalização de anos de esboços feitos pelos piratas da Pérola Roxa. Nós não tínhamos nada tão bom assim logo que chegamos. Daimubai disse: Pequeno San, esse barco do dragão abissal é excepcionalmente rápido. Será que isso não é o suficiente para nós navegarmos direto para a ilha do Deus do Mar? Tang-san balançou a cabeça. Eu temo que não. Não importa o quão rápido seja o barco do dragão abissal, ele ainda é um barco. Não tem com ele competir contra as criaturas marinhas. Deixando de lado tantos tubarões brancos demoníacos. Se nós formos cercados embaixo da água, mesmo se não for muito fundo, nós ainda perderemos nossas vidas. Daimubai franziu as sobrancelhas. Então o que nós vamos fazer? Não me diga que você pretende ficar esperando aqui desse jeito? Essa não é uma boa solução. Tang-san ponderou um pouco e então respondeu: nós vamos apenas esperar até de noite. Mas até lá, nós ainda precisamos testar algumas coisas. Se tivermos sucesso, aportar na ilha do Deus do Mar não será problema. Enquanto falava, o espaço no meio de suas sobrancelhas brilhou e o véu cósmico do mar vasto caiu sobre sua palma, emitindo luz azul. Os demônios da Shurek eram bem inteligentes e vendo o véu cósmico, suas mentes imediatamente fizeram a ligação. O experimento que Tan-san queria fazer era bem simples. Se o véu cósmico do mar vasto fosse capaz de ocultar o barco do dragão abissal, então nem mesmo as bestas espirituais de 100.000 anos nesse mar seriam capazes de ameaçá-los. Anteriormente, quando cruzaram com a baleia demoníaca, por ter sido uma aparição muito repentina e pelo ataque ter envolvido uma área muito grande, Tan-san não foi capaz de usar o véu cósmico para proteger todo mundo. Mas agora era diferente. Ele tinha tempo de sobra para se preparar. Com a velocidade do barco do dragão abissal, contanto que o efeito de camuflagem do véu cósmico também funcionasse no mar, eles conseguiriam desembarcar na ilha do Deus do Mar com facilidade. Fechando a escotilha de novo, Tan-san ao mesmo tempo liberou a barreira do mar vasto e a embarcação foi envolta em luz azul. Entretanto, uma coisa inesperada ocorreu. Como se os arredores ficassem vazios, o barco do dragão abissal entrou no modo furtivo. Mas eles não sabiam se riam ou se choravam. Porque dentro da área da barreira do mar vasto, não havia uma gota de água sequer. A pirâmide de luz azul levou o barco para cada vez mais fundo no oceano, sem água em volta. Eles não tinham como avançar 1 centímetro sequer. Tang-so observou perplexo enquanto a embarcação afundava cada vez mais.
Então reagiu com pressa. Essa barreira repele até a água. Enquanto falava, ele imediatamente recolheu o véu cósmico do mar vasto e a água do mar preencheu o espaço vazio no mesmo instante, permitindo que o barco do dragão abissal pudesse se mover de novo. Ninguém sabia se ria ou se chorava. Agora há pouco, eles estavam preocupados se o véu cósmico funcionaria ou não embaixo da água. Mas agora, parecia que ele não apenas era capaz de afetá-la, como até mesmo tinha um efeito um pouco excessivo. Tan-san soltou um leve suspiro. Ele realmente é digno do seu nome. Sua defesa é capaz de até mesmo repelir a água. Daimubai deu um sorriso torto. Isso pode ser um problema. Sem a ajuda do véu cósmico do mar vasto, como nós vamos nos aproximar da ilha? Ouvindo as palavras de Daimubai, Tan-san ainda respondeu com um sorriso. Mesmo se não tivermos como fazer o barco do dragão abissal avançar dentro da barreira do mar vasto, ainda há uma solução. Entretanto, nós ainda precisaremos testar se a habilidade de repelir a água do véu cósmico será influenciada ou não pelas mudanças de pressão da água. Enquanto falava sob os olhares inquisitivos de seus companheiros, Tan-san mais uma vez ativou a habilidade dessa preciosa ferramenta espiritual. A barreira do mar vasto. Escondido pela luz azul, o barco do dragão abissal começou a se mover na direção do fundo do mar de forma lenta e gentil. Quanto mais a embarcação afundava, mais escuro o lado de fora ficava. Quando ultrapassaram os 100 metros de profundidade, a paisagem em volta já estava completamente negra. Só o brilho azulado da barreira do mar vasto era capaz de iluminar um pouco os arredores. O barco do dragão abissal continuava afundando e Tang-san se manteve observando as mudanças na barreira do mar vasto. De acordo com as explicações do leiloeiro, esse barco era capaz de aguentar a pressão da água até 300 metros de profundidade. No momento eles estavam dentro dele. Então, mesmo se a barreira do mar vasto não conseguisse aguentar a pressão, sua segurança ainda estaria garantida. Depois de passarem desses 100 metros, Tang-san de repente sentiu uma mudança na barreira do mar vasto. Preocupado, ele imediatamente focou sua atenção, pronto para infundir ainda mais poder espiritual nela caso fosse necessário. Entretanto, o que o surpreendeu foi que, ao invés de mostrar sinais de não aguentar a pressão, a barreira do mar vasto começou a ficar cada vez mais brilhante à medida que a pressão da água aumentava. Usando a luz roxa divina para observar com mais detalhes, ele descobriu que, do lado de fora, minúsculas partículas de luz azul não paravam de se fundir a ela. Essas partículas não apenas não a danificavam, como, ao contrário, faziam a barreira parecer ainda mais sólida. Desde que foi gravemente ferido na luta contra a baleia demoníaca, Tang-san descobriu que a luz do véu cósmico o havia enfraquecido bastante. Mas agora que estavam no fundo do oceano, sua luz parecia estar sendo gradualmente restaurada. O que está acontecendo? Será que a barreira do mar vasto está absorvendo o poder do oceano? Observando com cuidado, Tang-san confirmou sua hipótese. O que mais o surpreendeu foi que depois de o véu cósmico do mar vasto absorver a energia do oceano por meio da barreira do mar vasto, seu próprio corpo também começou a mudar. Depois de ter sido ferido, o calor abrasador de seus ossos espirituais havia diminuído bastante. Mas agora, com o véu cósmico absorvendo a energia do oceano, a sensação de calor começou a voltar e até se tornou mais intensa.
Mas esse calor não o fez se sentir mal. Ao contrário. Foi como se seu corpo fosse fortalecido. Apesar de seu poder espiritual não ter sido influenciado, Tan San sentiu sua mente que ficando mais claros. Sua reação e foco também pareceram ser aprimorados. Tan San basicamente não tinha como entender o motivo de isso estar acontecendo. O véu cósmico não era um de seus ossos espirituais e muito menos uma habilidade espiritual. Ao invés disso, ele era uma ferramenta espiritual. Como uma ferramenta espiritual podia causar esse tipo de efeito? Porque apenas o seu poder espiritual era capaz de ativá-lo. E como depois de absorver energia externa, ele também era capaz de influenciar seu corpo? Isso não podia ser explicado apenas com destino. Naturalmente ele não tinha como saber que, desde que o véu cósmico absorveu uma gota de seu sangue, ele já havia se tornado parte de seu corpo. Apesar de não ser um osso espiritual, ele ainda era diferente de uma simples ferramenta espiritual. Nessa área o mar não era muito fundo. De acordo com os cálculos de Tan San, eles alcançaram o leito do mar a cerca de 200 metros de profundidade. Para todos os lados belos corais cobriam o solo, parecendo extremamente belos sob a luz azul artificial da barreira do mar vasto. É claro que isso só podia ser visto do lado de dentro da barreira. Do lado de fora, a área continuava completamente escura. Com um pequeno sorriso, Tan San disse: "Parece que esse meu novo método funciona. Venham. Vamos lá fora." Lá fora? Todos o encararam em choque. Por um momento, ninguém conseguiu entender o que ele estava querendo dizer com isso. Ele respondeu ainda com um sorriso: "É claro que sim. Já que a barreira do mar vasto repele a água e, além disso, não é afetada pela pressão da água. Se o barco do dragão abissal não se move, então nós podemos simplesmente andar até lá. Certo?" Ma Onjun arregalou os olhos. Atravessar o mar andando? Isso funciona também? Seguindo o senso comum, eles estavam no oceano e, ainda por cima, no fundo dele, como eles seriam capazes de sobreviver ali? Mas pensando com cuidado no que Tan San disse, isso realmente parecia possível. Tan San sorriu. Por que não? Andar pelo fundo do mar me parece ser bem interessante. Não? Deixando de lado quando nós ainda temos a habilidade de camuflagem da barreira do mar vasto. Mesmo se ela não existisse, aqueles tubarões brancos demoníacos dificilmente viriam nos incomodar aqui no fundo do oceano. Enquanto falava, ele já havia aberto a escotilha do barco do dragão abissal, segurando Xiao Wu. Ele foi o primeiro a pular para fora. Até todos eles terem saído da embarcação e realmente pisado sobre os escorregadios e úmidos corais no leito do oceano. Ninguém ainda conseguia acreditar que tudo isso era real. Apesar de não conseguirem ver muito longe, esse lugar escuro realmente era o fundo do mar. Assim que se afastaram do barco do dragão abissal, mesmo o próprio Tan San sentiu certa apreensão em seu coração. Mas após descobrirem que conseguiam mesmo respirar ali, além disso, nem mesmo uma gota de água conseguia alcançá-los, todos começaram a relaxar. Oscar disse pensativo: "Pequeno San, já que a barreira do mar vasto consegue nos esconder até dentro do mar, não seria muito mais fácil chegar à ilha do Deus do Mar voando?" Tang San balançou a cabeça. "Não.
Eu já tentei isso uma vez. Se a barreira do mar vasto for usada enquanto voo, ela começa a drenar meu poder espiritual muito rápido. Eu não sei o porquê. Talvez seja por causa da velocidade. Daquela vez eu voei por uns 10 segundos e a barreira do mar vasto engoliu quase metade do meu poder espiritual. Seria basicamente impossível mantê-la por toda a distância até a ilha. Mesmo quando a uso para andar em terra firme, o consumo de poder espiritual ainda é enorme. No geral, essa habilidade é mais adequada para defesa estacionária. Dai-Mubai disse. Então o seu poder espiritual vai aguentar até nós chegarmos à ilha do Deus do Mar andando desse jeito? Ainda mais por nós estarmos no oceano. Se você não conseguir aguentar mais quando já estivermos no meio do caminho, nós podemos acabar em perigo mesmo com o barco do dragão abissal. Por que estaremos no meio do território dos tubarões brancos demoníacos? Tang San olhou para a luz azulada emitida para os arredores pela barreira do mar vasto. Antes de mergulharmos, eu também não tinha certeza. Pelos meus cálculos, com a ajuda de vocês, andar não deveria ser problema. Mas agora, eu posso afirmar que com certeza conseguiremos chegar à ilha do Deus do Mar desse jeito. Porque por algum motivo, no fundo do oceano, a barreira do mar vasto começou a absorver a energia do mar, consideravelmente reduzindo meu consumo de poder espiritual. Nos levar até a ilha do Deus do Mar com certeza não será problema. Juzukin disse. Isso não significa então que o véu cósmico do mar vasto é uma ferramenta espiritual adequada para o uso no oceano? Tang San ponderou um pouco. Então respondeu. Isso é bem provável. Bem, nós não temos tempo a perder. Precisamos chegar à ilha do Deus do Mar antes de qualquer outra coisa. Não andem muito rápido e permaneçam juntos. Eu vou usar o Imperador Azul Prateado para controlar nossa distância. 7 filamentos de Imperador Azul Prateado se estenderam. Tang San diretamente amarrou Xiao em suas costas, segurando as pernas finas dela em volta de sua cintura. Os outros filamentos se enrolaram em seus 6 companheiros, recolhendo o barco do dragão abissal. Ele infundiu mais poder espiritual no véu cósmico e então eles começaram a andar sobre o leito do mar. Andar no fundo do oceano era muito mais difícil do que em terra seca. O chão era irregular, dando a sensação de andar por uma cordilheira. Por sorte, todos eles eram fortes e conseguiam avançar agilmente mesmo diante do terreno extremamente complicado. Tang San já havia confirmado a direção que eles deveriam seguir enquanto afundavam. A ilha do Deus do Mar era relativamente grande, com mais de 4 vezes o tamanho da ilha Pérola Roxa. Contanto que eles seguissem na direção certa, com certeza chegariam lá. Aos poucos, o terreno pareceu começar a se inclinar para cima. Eles sabiam que, depois de tantas dificuldades, finalmente estavam prestes a alcançar seu destino. À medida que se aproximavam da margem, os arredores começaram a ficar mais claros. Então, de repente, Tang San, que estava andando mais na frente, parou, sussurrando: "Prendam a respiração." Todos pararam ao mesmo tempo, segurando a respiração como Tang San mandou, e uma gigantesca sobra branca silenciosamente passou uns 20 metros acima deles, como se fosse um fantasma do mar, desaparecendo num piscar de olhos. Aquilo era um tubarão branco com mais de 10 metros de comprimento. A aerodinâmica de seu corpo era perfeita. Sua pele emitia um leve brilho e ele era incrivelmente rápido.
quando passou por eles. A água do mar pareceu ondular de forma estranha. As palavras tubarão branco demoníaco apareceram quase ao mesmo tempo nas mentes de todos eles. Sua sorte realmente não havia sido muito boa. Os tubarões brancos demoníacos não haviam saído para caçar. Por sorte, eles tinham a habilidade de camuflagem da barreira do mar vasto para protegê-los. Portanto, não precisariam entrar em conflito com uma besta espiritual tão poderosa. Voltando a avançar, Tang San deliberadamente apressou o passo. Ali era o oceano e, ainda por cima, eles não sabiam qual era o nível da habilidade de camuflagem do véu cósmico. Quanto mais cedo eles saíssem de dentro da água, mais rápido estariam em segurança. Aos poucos, o chão sob seus pés começou a se transformar em areia e os arredores ficaram ainda mais claros. Com um passo de cada vez, eles finalmente saíram do mar. Assim que viram a luz do céu, inclusive Tang San, todo o grupo comemorou. Os 7 demônios da Shurek, mais Bai Shen-Xian, os 8 jovens que sequer sabiam como nadar, haviam cruzado o oceano com sucesso e chegado ao seu destino, a ilha do Deus do Mar. Precisamente por essa jornada ter sido tão complicada. Nesse momento eles se sentiram particularmente realizados. Ao se entreolharem, todos viram os sorrisos animados nos rostos de seus companheiros. Tang San era o mais calmo, dando o primeiro passo na ilha do Deus do Mar. Ele imediatamente sentiu que esse lugar era diferente. Deixando de lado o cenário, o que primeiro chamou sua atenção foi a temperatura. Por vários motivos. Agora que já era inverno, mesmo que a temperatura perto do mar fosse um pouco mais elevada que no continente, ainda era para estar frio. Mas após pisarem na ilha do Deus do Mar, a primeira sensação foi de calor. Como se estivessem na primavera. Até onde os olhos podiam ver, a ilha era completamente verde. Era quase como se eles tivessem voltado para o continente Doulu. Para onde quer que eles olhassem, praticamente não dava para ver os limites. A ilha era coberta por plantas, das quais muitas eles não conheciam. O ar carregava o característico cheiro do mar, úmido e refrescante, trazendo o barulho dos pássaros ao longe junto com o vento. A praia brilhava sob a luz do sol, com delicadas partículas de luz prateada flutuando no ar como pequenos cristais. Em sua primeira visita à ilha, a sensação era da mais pura calma. O céu e o mar pareciam um reflexo um do outro, com gaivotas voando sobre eles. O azul que coloria a paisagem era escuro, sublime e puro. Uma cor parecida com a dos olhos de Tang San. Indescritivelmente comovente. Olhando para essa paisagem impactante, a animação nos olhares do grupo aos poucos foi substituída por fascínio. Tang San abraçou Xiao Wu com gentileza. Xiao Wu, esse lugar é muito bonito. Quando nós terminarmos o que temos que fazer, vamos trazer o pai e a mãe para cá. Certo? Sem sua alma. Xiao naturalmente não tinha como respondê-lo. Mas Tang San ainda parecia conseguir imaginar a cena harmoniosa de sua família nessa praia prateada diante do mar de Safira, prestes a enfrentar os desafios da ilha do Deus do Mar. Após um breve momento de animação, todos pararam para descansar um pouco, recuperando suas forças e o poder espiritual gasto anteriormente. Logo, Tang San segurou Xiao Wu com firmeza e abriu os olhos, passando o olhar sobre seus companheiros. O que ele encontrou foram olhares resolutos. Para eles,
Todas as experiências anteriores haviam sido apenas um prelúdio. Esse momento contaria como o verdadeiro início de sua jornada pela ilha do Deus do Mar. Luz piscou nos olhos de Tang San e a barreira do mar vasto que sempre os esteve protegendo voltou para o ponto entre suas sobrancelhas. Olhando de fora, foi como se os 8 do nada aparecessem na praia. Junto com o desaparecimento do véu cósmico do mar vasto. Sem precisar dizer nada. Eles entraram em formação de acordo com seu entendimento mútuo. Daimubai tomou a dianteira e Maonjun ficou por último. Dos lados estavam Oscar e Juzukin. Com Tan San, que carregava Xiao Wu. Ning Hongron e Bai Shenxia no meio. Os corações dos 8 agora estavam repletos de coragem. Caminhando sobre areia tão macia quanto seda da praia e seguindo na direção do centro da ilha do Deus do Mar. Depois de enfrentar tantas adversidades no caminho, agora eles se sentiam preparados para enfrentar qualquer desafio. Isso não vinha apenas da coragem, mas principalmente de certo tipo de convicção. A atmosfera úmida e refrescante era encantadora. Mas agora, todos estavam com as mentes bem alertas. Quanto Tang San estava prestes a liberar o domínio azul prateado. Uma voz um pouco surpresa soou de dentro da floresta logo à frente. Pessoas? Junto com o grito. Umas 7 ou 8 sombras de repente pularam das árvores, bloqueando o caminho. As pessoas que apareceram tinham aparências diferentes, mas suas vestes seguiam o mesmo padrão. Roupas de treinamento amarelas. O mais velho entre eles devia ter uns 40 anos. Enquanto o mais novo não devia ter muito mais que o próprio Tang San. Os 8 recém-chegados formaram uma linha, bloqueando o caminho para dentro da floresta. Ji Xian havia contado para Tang San sobre as cores das vestes dos mestres dos espíritos da ilha do Deus do Mar. Era possível classificá-los pela cor de suas roupas. Mas isso não tinha nada a ver com o nível de poder espiritual e sim com a dificuldade dos testes dados pelo Deus do Mar que eles completaram. Quanto mais difícil fosse o teste, mais elevado seria o seu status na ilha e a cor de suas roupas. Portanto, seria diferente. Do mais baixo para o mais alto. As cores eram organizadas de acordo com a cor dos anéis de espírito. Esses mestres dos espíritos de amarelo na frente deles claramente eram mestres dos espíritos de segunda classe. Acima apenas da classe branca. Acima deles ainda havia as classes roxa, preta e vermelha. De acordo com o que Ji Xian disse, apenas o sumo sacerdote tinha o direito de usar vermelho em toda a ilha do Deus do Mar. Essa era a mesma pessoa que Tang Xiao, o mestre da escola Céu Claro, havia descrito para Tang San como sendo a mais poderosa de toda a ilha, possuindo o espírito Deus do Mar. Ji Xian, que viveu na ilha por mais de 10 anos, nunca chegou a ver esse legendário sumo sacerdote com os próprios olhos. 8 contra 8. Mas esses 8 recém-chegados não conseguiam ocultar a surpresa em seus olhares. Eles não conseguiam imaginar como essas pessoas de repente haviam aparecido ali. Parando, Daimubai disse com um tom animado. Nós admiramos a fama da ilha do Deus do Mar e esperamos ser capazes de passar no teste para poder morar na ilha. O líder dos 8 era aquele homem mais velho. Depois de olhar Daimubai de cima a baixo algumas vezes, ele disse com as sobrancelhas franzidas. Vocês são mestres dos espíritos terrestres? Daimubai se surpreendeu por um instante. Como você sabe? O homem de meia idade respondeu com frieza. Vocês obviamente não têm como perceber isso. Mas nós mestres dos espíritos do mar conseguimos sentir com clareza. Vão embora agora. A ilha do Deus do Mar não recebe estranhos. Mesmo que eu não faça ideia de como vocês conseguiram chegar até nossa ilha.
Vocês podem voltar pelo mesmo caminho que vieram. Caso contrário, não nos culpem por sermos rudes. Tang San deu um passo à frente, parando ao lado de Daimubai com as sobrancelhas levemente franzidas. Não é possível fazer parte da Ilha do Deus do Mar por meio dos testes? Por que você está insistindo tanto em nos mandar embora? O homem de meia idade bufou com a mesma frieza de antes. Parece que vocês sabem um pouco sobre como funciona a Ilha do Deus do Mar. Eu estou mandando vocês embora para o seu próprio bem. É praticamente impossível para mestres dos espíritos terrestres passarem nos testes da nossa ilha. Vocês não devem ter a capacidade para passar nas provas que o Senhor Deus do Mar dá aos mestres dos espíritos terrestres. Vão embora se não quiserem morrer. É bom ser corajoso quando se é jovem. Mas se isso for apenas fruto de impulsividade, vocês acabarão perdendo suas vidas. Tang San e Daimubai se entreolharam. Os dois não conseguiram evitar ter uma boa impressão desse homem de meia idade. Com um pequeno sorriso, Tang San disse: Senhor, já que chegamos aqui, nós não iremos embora tão fácil assim. Independente de qual for a prova, nós ainda desejamos tentar. Como você disse, a impulsividade pode nos fazer perder nossas vidas. Mas se também perdermos a coragem, nós não estaremos habilitados para sermos mestres dos espíritos. Nessa última parte, Tang San exibiu toda a sua determinação, emitindo até mesmo um tipo de choque de força espiritual com sua voz. Entre as pessoas com quem eles estavam conversando, tirando o homem de meia idade, os outros 7 mestres dos espíritos subconscientemente recuaram 2 passos. Vendo aquela luz divina nos olhos de Tang San, eles ficaram ainda mais surpresos. O homem de meia idade franziu as sobrancelhas. Eu vou lhes dar mais uma chance. Vocês irão embora ou aceitarão a prova do Senhor Deus do Mar? Eu já vou avisá-los que, se aceitarem fazer a prova, não tem como desistir no meio do caminho. Mesmo se vocês forem perder suas vidas por causa disso. Parece que seus níveis são relativamente altos. Entretanto, os testes do Senhor Deus do Mar não têm relação alguma com o cultivo. Se pegarem uma prova simples, vocês podem precisar apenas ir pegar um grão de areia da praia. Mas uma prova difícil pode obrigá-los a enfrentar uma besta espiritual de 100.000 anos. Vocês realmente estão prontos para isso? Tirando Xiao Wu, os demônios da Shurek e Bai Shenxian falaram praticamente em uníssono. Sim. Nós aceitamos fazer a prova. O homem de meia idade os encarou profundamente, murmurando alguma coisa para o mestre dos espíritos mais novo ao seu lado. A forma como ele falou foi bem peculiar, usando um estranho tipo de onda sonora que parecia um zumbido e que deixou Tang San e os outros incapazes de ouvir sua voz. O mestre dos espíritos mais jovem logo concordou de forma respeitosa e rapidamente se virou e foi embora. Então o homem de meia idade disse para eles: Eu espero que vocês não se arrependam. Sigam-me. Dizendo isso, ele liderou aqueles mestres dos espíritos de amarelo de volta para dentro da floresta. Os demônios da Shurek imediatamente voltaram à formação anterior, seguindo atrás deles e entrando na floresta com total vigilância. Quem poderia saber quando o teste começaria? Já tendo posto os pés na ilha. Independente das circunstâncias, eles permaneceriam alertas o tempo todo. Se o ar na praia fosse descrito como úmido e puro, então o ar dentro dessa floresta era repleto do frescor da natureza. Respirar o ar dali parecia melhor do que respirar o ar da grande floresta Estrela Dou. A vigilância dos demônios da Shurek pareceu ser desnecessária. Ao avançar pela exuberante floresta,
Eles não encontraram nenhum problema. Uma surpresa agradável para Tang San foi que, mesmo nessa ilha, o chão da floresta também estava repleto de grama azul prateada. No entanto, quando ele tentou se conectar a elas com o domínio azul prateado, sua força espiritual descobriu uma espécie de energia peculiar que permeava toda a floresta. Apesar de conseguir se conectar com a grama azul prateada, ele não conseguia examinar nada por meio do domínio azul prateado. Era como se essa floresta estivesse protegida por uma força incorpórea. O homem de meia idade andando mais à frente de repente parou. Se virando, ele olhou fixamente para Tang San. Não tente usar força espiritual para examinar nada. Essa é a ilha do Deus do Mar. Tudo aqui é abençoado pelo Senhor Deus do Mar. Tang San ficou internamente chocado. Esse era apenas um mestre dos espíritos de classe amarela da ilha do Deus do Mar. Será que ele era mesmo capaz de sentir sua força espiritual sondando os arredores? Ou isso significava que realmente havia alguma força especial ali que lhe permitia sentir sua força espiritual? O homem de meia idade continuou os liderando em frente. Não muito tempo depois, saindo da floresta, a cena que surgiu diante deles imediatamente chocou os demônios da Shurek. Jixia não havia falado muito sobre a ilha do Deus do Mar para Tang San, apenas mencionando um pouco sobre os mestres dos espíritos do mar, por medo de blasfemar o próprio Deus do Mar. Agora, o que apareceu na frente do grupo de 8 pessoas foi um lago. Um lago que parecia um mar dentro do próprio mar. O mais estranho era que, na superfície do lago que deveria ser calma, grandes ondas quebravam como se ali fosse o mar, mesmo sem haver vento algum. Em volta do lago, havia uma densa floresta. Ele parecia ter uns 500 metros de diâmetro e no centro dele havia uma plataforma triangular, sobre a qual se erguia um bizarro obelisco. Esse obelisco era cônico, com estranhos relevos esculpidos no topo, e a coluna era coberta por inúmeras inscrições que pareciam ser personagens. Além disso, esse estranho pilar ainda parecia emanar estranhas energias incorpóreas. Com o olho do demônio púrpuro, Tang San conseguiu ver com clareza uma pessoa sentada embaixo do obelisco com os olhos fechados e de costas para o pilar, como se estivesse meditando. As roupas dessa pessoa eram pretas. Chegando ali, aquele mestre dos espíritos de meia idade pareceu assumir uma postura mais reservada, enquanto os outros mestres dos espíritos mais jovens se posicionavam respeitosamente ao lado, nem sequer se atrevendo a mostrar algum tipo de imponência. Bem-vindos ao mar dentro do mar. O pilar sagrado do cavalo marinho. O homem de meia idade de amarelo disse com um tom peculiar. O pilar sagrado do cavalo do marinho é um dos 7 pilares sagrados da ilha do Deus do Mar. O Deus do Mar concedeu sua força divina a esses 7 pilares sagrados para espalhar seus decretos divinos por meio deles. Qualquer um deles pode transmitir as provas para os mestres dos espíritos. Vocês receberão as instruções para o teste do Senhor Deus do Mar aqui. Terminando de falar, ele se virou na direção da plataforma triangular sobre o mar dentro do mar, se curvando respeitosamente e incitando seu poder espiritual para carregar sua voz até lá. Nesse momento, o homem de meia idade liberou seu espírito praticamente subconscientemente. 2 amarelos, 3 roxos, 1 preto. Uma ótima configuração de anéis de espírito apareceu em volta dele. Esse homem de meia idade na verdade era um imperador espiritual acima do 60º nível da classe amarela, e já sendo um imperador espiritual, os demônios da Shurek tremeram internamente ao mesmo tempo. Reportando ao Senhor Cavalo Marinho. Mestres dos espíritos terrestres de fora da ilha vieram fazer o teste.
Por favor. Pedimos a sua permissão. Impulsionada pelo seu poder espiritual, a voz dele viajou em linha reta, sem ser obstruída pelo som das ondas violentas no mar dentro do mar. Aquele homem vestido de preto sentado na plataforma triangular junto com o pilar sagrado do cavalo marinho de repente abriu os olhos. De onde ele estava sentado até a praia havia uma distância de mais de 200 metros. Mas no instante em que ele olhou na direção deles, os demônios da Shurek na margem não conseguiram conter um calafrio. Seus olhos indiferentes eram como dois lagos profundos e mesmo estando tão longe, todos eles ainda conseguiram sentir o poder desse homem de preto. Título Doulu. As duas palavras que representavam o nível mais elevado no mundo dos mestres dos espíritos surgiram na mente de Tang San. Chegando a essa conclusão no momento em que cruzou o olhar com ele. Sem erro. Essa era a aura única que apenas um título Doulu poderia possuir. Esse homem vestido de preto também era o primeiro título Doulu do mar que eles conheciam desde que chegaram ao oceano. Uma poderosa voz ecoou. Diferente da voz do homem de amarelo. Essa voz não viajou em linha reta, mas pareceu se misturar ao som das águas e das ondas. Mestres dos espíritos terrestres desejam passar pelas majestosas provas do Deus do mar? Vocês só estarão qualificados se conseguirem atravessar o mar dentro do mar e se colocarem diante do pilar sagrado do cavalo marinho. Enquanto falava, atrás do Doulu cavalo marinho, uma fraca luz azulada surgiu. Logo em seguida, o pilar sagrado do cavalo marinho abruptamente se acendeu e uma luz azulada viajou da base do pilar até o topo. Uma onda de luz azul surgiu de repente, se estendendo como uma tela azulada e cobrindo o mar dentro do mar. Como o pilar sagrado do cavalo marinho tinha 10 metros de altura, essa tela azul também estava flutuando a 10 metros de altura da água. Não era nem preciso perguntar. Dentro dessa área, todas as habilidades de voo e movimento espacial seriam restringidas. Tang San franziu as sobrancelhas, olhando para o homem de amarelo que os levou até ali. Sênior, não me diga que nós também teremos que passar pela prova de um título Doulu antes de poder aceitar a prova do Senhor Deus do Mar? Não me diga que vocês acham que nós seremos capazes de enfrentar um título Doulu? O homem de amarelo abaixou a cabeça. As provas para os mestres dos espíritos terrestres são diferentes das dos mestres dos espíritos do mar desde o início. Eu não sei o que o Senhor Cavalo Marinho pretende com isso, mas eu posso garantir que tudo que o Senhor Cavalo Marinho faz está de acordo com as ordens do Senhor Deus do Mar. Vocês ainda têm a chance de ir embora. Vendo a expressão calma dele, Tang San entendeu. O primeiro teste após chegarem à ilha do Deus do Mar já havia começado. Enquanto se preparava para tentar atravessar o mar dentro do mar junto de Xiao, Daimubai deu um passo à frente antes dele, deixando Tang San para trás. Eu vou tentar. Tang San e Daimubai se entreolharam. Depois de Daimubai assentir com a cabeça, ele deu o primeiro passo na direção das margens do mar dentro do mar, que era uma praia igualmente prateada e brilhante, sendo o chefe dos 7 demônios da Shurek. A força de Daimubai só ficava atrás de Tang San. Além disso, ele era o mais velho, com ele indo primeiro. Mesmo se falhasse, em seguida Tang San ainda poderia ajudá-lo. Mas se Tang San fosse o primeiro a falhar, eles se encontrariam em uma posição muito mais passiva. Consequentemente, Daimubai foi o primeiro a avançar. Daimubai cerrou os punhos e lentamente os ergueu sobre sua cabeça ao mesmo tempo em que também a erguia.
Os olhares daqueles mestres dos espíritos de amarelo subconscientemente caíram sobre ele. Todos eles claramente